Só se fala em Credit Suisse nos últimos dias. Esse banco está aí no meio de uma tormenta quase que perfeita e muitos investidores, especialmente os de fundos imobiliários, estão se perguntando: e agora? O que vai acontecer com esses fundos que são tão bem falados, tão bem quistos pela indústria? Então fica comigo aqui nesse vídeo, porque aqui eu vou te explicar tudo, desde o início. De onde é que veio essa história? Por que a gente chegou até aqui? Por que está se falando tanto em Credit Suisse agora, se colocando em xeque a continuidade da existência desse banco? Vamos contar um pouquinho dessa história, como é que é a relação do banco no mundo e o banco Credit Suisse aqui no Brasil. E vamos finalizar como é que fica, afinal de contas, os fundos imobiliários aqui no meio dessa história toda. Então fica comigo depois da vinheta que a gente vai esmiuçar esse assunto todo. Maravilha, então vamos lá. Eu sou Marcelo Fai, esse é o meu canal aqui no YouTube, onde toda semana eu posto conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Dessa vez, a gente vai falar muito sobre o Credit Suisse, porque é ele que está nas manchetes, é ele que está na cabeça dos investidores, é ele que está chamando muito a atenção, especialmente dos investidores de fundos imobiliários, que adoram fundos como o HGLG, como o HGRU, como o HGRE e o fundo de recebíveis também, o HGCR11. Como é que esses fundos ficam no meio dessa confusão toda? Mas antes vamos entender que confusão é essa, de onde é que ela veio e como isso se pode e de que forma afetar esses fundos imobiliários. Bem, a imagem que está rolando por aí, que chamou muito atenção, especialmente nesse último final de semana, quando foi eleições aqui no Brasil, mas a turma falava muito de Credit Suisse, né? A imagem que começou a rolar por aí é essa aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico do CDS do Credit Suisse. O que é o CDS? Isso é a sigla para, em inglês, Credit Default Swap. É como se fosse um seguro contra o default, contra a quebra, contra a inadimplência desse banco. Imagina que, sei lá, como se você tivesse dinheiro lá no banco, ou emprestado dinheiro para esse banco, comprado um CDB, entre aspas, do Credit Suisse, e você tem medo que o Credit Suisse não pague esse CDB, então você pode comprar um CDS, né, que é um seguro contra a quebra do banco. Esse seguro tem um custo, a gente sabe que quanto mais arriscado seja lá o que você estiver fazendo, mais caro vai ser o seguro. Por exemplo, vai fazer seguro de um carro numa cidade grande, extremamente violenta, onde o histórico de roubos a carro é muito grande, o seguro é mais caro. Numa cidade menor, numa cidade mais calma, onde o histórico de roubo de carro é quase inexistente, o seguro ele é mais barato. Então, o custo desse seguro ter aumentado preocupou muita gente, porque, pô, se esse seguro aumentou, então alguma coisa está acontecendo. Se eu não conheço a situação do banco, se eu não sei o que está acontecendo, só vejo esse seguro disparar, eu já penso, opa, onde tem fumaça tem fogo, então tem que ter algo errado aqui. Então isso aconteceu, chamou muito a atenção das pessoas, e aí, pô, agora, tá, mas e aí, né? O que acontece, afinal de contas, com o Credit Suisse? Então eu vou contar um pouco da história dele aqui para vocês, pelo menos essa história recente, que é o que culminou nessa situação que a gente vive agora. Mais ou menos o seguinte, ó. Tudo começa agora, recentemente, no início de 2021, com um dos vários escândalos que se sucederiam e gerariam crises para o Credit Suisse no mundo, tá? O primeiro deles é o caso da Green Seal, que é um investimento que o banco fez nessa empresa, tá? E nos fundos dessa empresa, o banco investiu algo como 10 bilhões de dólares de clientes deles, né, de wealth management. E essa empresa, logo em seguida, teve problemas, acabou sendo investigada e se descobriu que lá dentro, parte das atividades ou
parte das operações que a Greensill faziam eram ilegais, né? Isso tudo sob investigação, eu não estou aqui dizendo, decretando qual foi o julgamento dado para isso, mas as notícias que chegam é que, pô, como assim? Botou lá 10 bi de dólar dos clientes e tinham, claro, várias relações lá com a Greensill, não só com a área de wealth management, mas de investment banking, as diversas áreas do banco. Então aquilo ficou tudo muito suspeito e clientes processando o banco, enfim, um rolo enorme. Isso ganhou muita notoriedade, foi o primeiro escândalo de uma sequência de vários que aconteceram. Então começou lá com a Greensill, lá em meados de 2021. Depois teve um outro caso, esse numa empresa americana chamada Archegos, pelo menos é assim que se escreve, tá? Talvez eu não esteja, certamente não estou adotando a pronúncia mais adequada aqui, mas não é isso também que é o mais importante. Aonde o banco, mais uma vez, investiu algo como 5 bilhões e meio de dólares e teve um prejuízo gigante nesse investimento também. Mais uma vez, ali foram práticas questionáveis por parte da Archegos, que o banco, a princípio, não se deu conta ou não teria feito uma diligência adequada ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso da Archegos, não foi só o Credit Suisse que perdeu dinheiro com isso, também Morgan Stanley, UBS, também tiveram prejuízos grandes, mas nenhum se compara aos 5,5 bi que o Credit Suisse perdeu. Então, ele, quer dizer, ele vinha de um escândalo e acabou de entrar em outro, tá? Pouco tempo depois, o banco decide, então, contratar um novo chairman, né? Um novo CEO, um novo presidente. E aí ele contrata um português chamado Antônio Horta Osório, um cara que era muito bem falado no mercado, um cara que tinha feito o turnaround do Lloyds depois da crise de 2008, que foi bem sucedida, né? Então esse cara assumiu e ele deveria então acalmar os ânimos, fazer o banco adotar práticas mais conservadoras nas suas operações, correr menos riscos nas suas operações de investment banking. Isso afetaria a rentabilidade do banco, mas traria mais segurança para o Credit Suisse. Bem, ele começou a desenvolver um trabalho, mas esse cara, no final das contas, ele acabou cometendo alguns deslizes, assim, para ser mais preciso, ele usou o jato particular do banco para questões pessoais, isso ficou muito claro, né? Ele é um cara português, o banco tinha muito poucos negócios com Lisboa, e o jato nunca voou tanto entre Lisboa e Suíça antes na história. E o que acabou sendo a gota d'água que determinou a saída desse cara que estava lá para representar uma grande virada na história do banco, é que no auge da crise do Covid, ele usou o jato do próprio banco e quebrou todos os protocolos de Covid europeus quando viajou para a Inglaterra assistir um jogo de tênis na final de Wimbledon e no mesmo dia foi assistir um outro jogo pela Eurocopa em outro país, usando o jatinho do banco. Quer dizer, isso gerou um estresse muito grande para a imagem dele. Ele acabou tendo que sair e foi substituído por outro. Isso gerou um escândalo, mais um, né? Depois, outras coisas vieram à tona, tá? Mais ou menos importante, não importa, mas muita coisa veio à tona. E essas informações que eu estou dando aqui, você consegue encontrar, se você escrever no YouTube ali, Credit Suisse Financial Times, você vai encontrar provavelmente um vídeo, uma espécie de um documentário que eles fizeram, um vídeo de uns 26 minutos por aí. Lá tá explicadinho tudo isso, tá? Os caras fizeram um trabalho de investigação muito grande. Tu assiste aquele vídeo, é um pouco assustador até assistir aquele vídeo, mas enfim, eu tô resumindo rapidinho aqui. Então eles tiveram depois rolos com títulos emitidos em favor de Moçambique, que serviria para financiar a construção de uma frota de navios e não sei o quê. Grande parte desse dinheiro acabou sendo desviado no meio do caminho por intermediários, por, enfim, N outras pessoas. Quer dizer, muito rolo acontecendo ali, e esse título depois acabou ficando inadimplente. Então, mais uma vez, o banco metido em alguma espécie de confusão questionável, né? Por assim dizer. O banco já vinha sendo processado há bastante tempo por
vamos colocar assim, falhas bem graves nas suas políticas anti-lavagem de dinheiro, onde ele estava sendo usado para por onde se circulava recursos de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e outras coisas bem bizarras, assim. Mais adiante houve o caso do Swiss Leaks, né, vazamento de documentos confidenciais, que mais uma vez mostrou que o banco estava sendo usado por criminosos das mais variadas estirpes e com as suas mais variadas atividades ilegais. Né? Clientes do banco processando ele por má gestão de recursos, cara, uma porrada de coisa. Então, assim, o banco ele já vem há bastante tempo tendo uma clara crise de confiança. Né? O mercado desconfiando dele, sabendo que ele deveria diminuir a rentabilidade das operações dele, porque ele fazia operações extremamente arriscadas, várias dessas dando prejuízos enormes. E o mercado também se questiona se aquilo que é mostrado pelo banco de fato é verdade ou não. Então, quer dizer, uma crise de confiança muito grande, a gente sabe que isso para um banco é muito, muito, muito nocivo, tá? Isso é muito perigoso. Até negócios com oligarcas russos que o banco fez, e aí daqui a pouco esses caras estavam sofrendo sanções, como é que eles pagariam o banco no final das contas? E aí o banco estava tentando passar adiante, securitizar esses recebíveis que ele tinha desses caras e passar adiante. E aí órgãos reguladores nos Estados Unidos e na própria Suíça viram aquilo e disseram, só um pouquinho, cara, o que tu está fazendo? Aí o banco está tendo que se explicar. E aí eu nem estou entrando no mérito aqui se isso é certo ou se é errado. Fato é que é confusão para todo lado. E isso está, pelo menos lá fora, acabando com a imagem do banco. E ele está sofrendo muito com isso. E aí, bom, tu vem dessa história e aí daqui a pouco o CDS dele dispara. Quer dizer, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui. E é isso que o mercado está com medo. A gente está vivendo uma crise bem séria em função de tudo que está acontecendo, né? Dessa era pós-Covid, onde os bancos centrais emitiram uma porrada de dinheiro, a inflação disparou, é o que a gente viu aqui no Brasil, e aí para segurar essa inflação agora tem que elevar juros. Aí quando eleva juros, dá uma bagunçada geral numa série de coisas, e isso pode colocar em xeque outras operações do banco que o mercado se questiona. Pô, será que essas operações estão transparentes no balanço do banco? Sim ou não? Né? Tem gente que fala por aí que, pô, sei lá, tem operações sem liquidez que a gente aí não consegue precificar, não sabe, não sei o que, enfim, tem uma desconfiança muito grande. Fica bem claro essa desconfiança quando a gente dá uma olhada nisso aqui. Como é que o mercado está precificando as ações do banco, né? Então, assim, o banco ele tem lá o seu o valor patrimonial por ação, tá? E quanto que o mercado está negociando essa ação. E quando tu confronta um pelo outro, quer dizer, você negociar um banco abaixo do seu valor patrimonial, você está duas coisas. Ou acreditando que esse banco vai ter sucessivos prejuízos, até aqui do valor patrimonial ele tenha tanto prejuízo que ele vai finalmente encontrar o valor que a ação está sendo negociada agora, tá? Ou você está dizendo que, só um pouquinho, eu não acredito no que está no balanço desse banco. Ele diz que tem 1 lá no balanço dele e eu acho que tem menos do que isso. Um dos dois. Bem, o mercado hoje acha que o banco deve valer o equivalente a 22% do seu valor patrimonial. Então, esse é o nível de desconfiança do mercado para as ações do Credit Suisse. E aí a turma coloca, né, pô, será que o Credit Suisse não vai quebrar? A gente precisa também lembrar o seguinte, e se dar conta do seguinte, o Credit Suisse está no hall daquelas empresas too big to fail, grandes demais para quebrar. Quer dizer, o Banco Central suíço não vai deixar ele quebrar, porque ele, com certeza, ele gera um efeito e um risco sistemático para todo o sistema bancário no mundo, de forma que, cara, tu tem um tamanho que tu não pode quebrar. Se você quebrar, você leva muita gente junto, com um efeito dominó que é catastrófico do ponto de vista econômico. Por isso, essa expressão é grande demais para quebrar. Bem, se a gente olhar os balanços do banco, as demonstrações financeiras do banco, o banco tem uma posição de patrimonial
ainda, se tudo que está lá é verdade, e a gente, em tese, acredita que aquilo seja verdade, né? Afinal de contas, é a contabilidade do banco, que é auditada por uma das grandes empresas de auditoria e tal. Ali ele tem uma posição muito tranquila de patrimônio e de capital. O índice de Basileia dele está dentro da normalidade, tá tudo certo. O problema é que o resultado que ele está gerando é, assim, nem perto do que ele gerava no passado. Mas a posição de capital dele ainda é bem confortável. O banco deve divulgar resultados agora no final do mês de outubro. O mercado está super ansioso para ver o que, afinal de contas, vai ser divulgado. E o banco também disse que, quando eu divulgar esse resultado, também eu vou divulgar quase que uma reestruturação do banco. E aí, com essa reestruturação, a turma não sabe o que vem, né? Pô, vão vender unidade de negócio? Não vão anunciar isso, vão anunciar aquilo, ninguém sabe o que vem. E aí está se gerando um burburinho gigante no mercado. Talvez aquela coisa, nossa, ele está numa situação tão delicada que daqui a pouco vai anunciar, sei lá, a fusão dele com o UBS, que é o outro grande banco suíço. Enfim, o mercado está especulando uma porrada de coisa, tá? E aí tem muita gente dizendo, não, vai quebrar, não vai, é o próximo Lehman Brothers e tal, aquela coisa toda. Mas, nós, aqui, para a gente começar a se aproximar do assunto fundos imobiliários, a gente tem que entender o seguinte, bom, uma coisa é Credit Suisse no mundo, outra coisa é o Credit Suisse aqui no Brasil. Bem, como é que eles se relacionam? O Credit Suisse aqui no Brasil, ele é muito pequeno para o banco. Apesar de ser uma operação bastante lucrativa, como, né, N bancos no Brasil é muito lucrativo, é um país muito lucrativo, um mercado muito lucrativo para bancos, quem sabe operar aqui. O Credit Suisse, ele é muito mais uma filial que está aqui no Brasil e tem, dá para se dizer, eu não estou lá dentro, então o que eu estou dizendo aqui talvez não seja necessariamente a verdade, mas a impressão que o mercado tem é que aqui no Brasil existe uma cultura própria e um funcionamento bastante autônomo, por assim dizer, ou um funcionamento que se dá com muita autonomia. Então é como se fosse um banco próprio aqui do Brasil que reporta resultado e tal para o exterior. Em princípio, não tem comunicação de operações de crédito lá fora com aqui de dentro que possa trazer problemas para o banco aqui dentro. O que pode acontecer, deu pau lá fora, bom, então o dono desse banco aqui lá fora teve problemas, mas esse banco aqui no Brasil, em tese, não teve. Em tese, a gente não sabe, mas em tese não tem esse problema de comunicação com eventuais problemas que tem lá fora. Então, a posição aqui no Brasil ela é mais tranquila. Mas o que pode acontecer? Daqui a pouco o banco lá tá meio mal das pernas por causa disso, daquilo, daquele outro e, sei lá, ele vai se desfazer da operação no Brasil, porque para ele é pequena, para ele meio que dane-se. É pequeno e é lucrativo, então talvez ele faça um bom dinheiro com isso e azar. Ou não. A gente não sabe o que vem. Mas fato é que a operação aqui no Brasil ela tem bastante autonomia do que é dito e feito e realizado no banco lá fora, tá? Praticamente todo o corpo executivo aqui é brasileiro. Foi o banco... Ele herdou muito a cultura dos bancos que o Credit Suisse comprou aqui no Brasil, né? O Banco Garantia, por exemplo, a Reding Grifo. Então, funciona quase que de forma autônoma. De modo que é lógico que essa crise deve atrapalhar muito o clima da turma que está trabalhando lá no Credit Suisse, mas não é uma coisa tão direta assim, não é aqui que as coisas estão dando problema. Bem, aí, legal. Dito isso, e os fundos imobiliários? Como é que ficam nessa história toda? Bem, primeira coisa, eu preciso tranquilizar você que está assistindo esse vídeo, que é o seguinte. A forma de funcionamento de um fundo imobiliário, ela é muito segura e ela protege o cotista, que veja bem, o cotista é o dono do fundo, tá? Não é o Credit Suisse o dono do fundo. O Credit Suisse presta um serviço para o fundo. E como prestador de serviço, ele pode ser destituído do cargo e eu posso colocar outro no lugar dele. Então, assim, o cotista é o dono, ele decide quem presta serviço para o fundo que é dele, do cotista. Então, assim, se quebra
Por hipótese, tá? Quebrou o Credit Suisse no mundo. Ah, quebrou o Credit Suisse aqui no Brasil. Não faz sentido. Acabei de falar sobre isso. Não faz sentido que o Credit Suisse no Brasil quebre. Não faz o menor sentido. Mas digamos que, por hipótese, quebre. Aí tem a gestora, que é diferente do banco. Também não faz sentido que a gestora quebre. Mas digamos que, por hipótese, quebre. Quebrou. E agora? Bom, os cotistas se juntam, convocam uma assembleia e contratam uma outra gestora. Tão simples quanto isso. Essa hipótese, para mim, é assim, tão distante que eu sequer trato ela como se ela fosse possível, tá? O que é mais possível de acontecer na minha cabeça e que pode, eventualmente, trazer algum ruído, mas que eu também acho improvável, é que essa bandeira Credit Suisse, que no Brasil ainda tem todo um glamour em volta, ainda vale muito. Isso no exterior meio que está se esvaindo por causa de todos esses rolos que eu falei. O Credit Suisse já não tem mais aquela imagem tão legal como ainda tem aqui no Brasil. Mas daqui a pouco isso começa a dificultar o ambiente de negócios e a própria remuneração do time que está lá dentro da gestora do Credit Suisse, e daqui a pouco a gestora começa a perder talentos. Pessoas chaves que tocam os negócios, daqui a pouco decidem, cara, seguir a carreira para um outro lugar. Ninguém é obrigado a morrer abraçado numa bandeira que não está funcionando. Longe disso está acontecendo, é só por hipótese aqui, tá? E aí, eventualmente, essa pessoa decide sair. Bom, aí um cérebro por trás da estratégia que está dando muito certo num HGLG da vida, num HGRU, por exemplo, daqui a pouco esse cérebro não está mais lá. E aí, quem é que assume? Será que vai ser tocado da mesma forma? Será que não vai ser? O que pode acontecer? Isso é um risco distante, na minha visão, bem improvável. Se uma coisa chega aí por esse lado, eu acho mais provável que a turma da gestão desses fundos, que a gente sabe é extremamente coesa e muito unida, trabalham juntos há muito e muito tempo, é muito mais provável que essa turma saia em bloco, todo mundo lá do Credit Suisse, ou caia para dentro de uma outra gestora, ou monte a própria gestora e diga para os cotistas, vem cá, vocês não querem transferir a gestão para nós aqui, que sempre fizemos isso? Eu tenho certeza que os cotistas, eu como, né, no papel de cotista de um fundo desse, eu ia querer que sim, que claro, a gestão tem que ir para essas pessoas físicas que sempre tocaram a gestão desses fundos e estão escrevendo uma história maravilhosa com eles até agora. Então, se por hipótese acontece algum problema, que eu acho bem improvável chegar nesse extremo, a solução ela não é difícil e muito provavelmente ela vai caminhar para uma coisa como essa, e aí tá tudo bem, dá um solavanquinho aqui, talvez seja a oportunidade de a gente finalmente conseguir comprar um fundo como o HGLG barato no meio disso tudo, mas eu não entendo que isso vá ser fatal para um HGLG, para um HGRU e para todos os fundos imobiliários listados ali do Credit Suisse. Então essa é a minha visão. No final das contas, o banco, para resumir aqui, ele está tendo um problema muito sério de imagem lá fora. Tem fundamento essa desconfiança do mercado por tudo que se descobriu em tão pouco tempo e por tudo que aconteceu em tão pouco tempo. O banco, o investidor não está dando, por assim dizer, o benefício da dúvida no banco, tanto que está precificando as ações lá embaixo a praticamente 1/5 do que é o patrimônio do fundo, pelo menos o patrimônio que está no balanço, quer dizer, o mercado não está acreditando naquele balanço ou está achando que a destruição de valor vai ser brutal, a ponto de que o valor que ele negocia aquelas ações hoje é o valor que ele realmente acredita que tinha que ser. Mas, ao mesmo tempo, dificilmente isso vai comunicar de forma tão dramática, de forma tão problemática aqui com a operação no Brasil, que é onde está a gestão do fundo, que não seria um grande problema para o patrimônio do fundo, aliás, zero problema para o patrimônio do fundo, sim, seria um problema para a continuidade da gestão dele, mas para o patrimônio dele não, porque o patrimônio não se comunica com o do banco, nem o do banco com o do fundo. E o fundo pertence aos cotistas, e os cotistas decidem quem vai ser o gestor dele. Se eventualmente, por hipótese, que eu entendo que é improvável, acontecer algo de errado lá,
com o Credit Suisse aqui no Brasil e chegar na gestora do Credit Suisse aqui no Brasil. Nada disso eu acho que vai acontecer, pelo menos com o que eu vejo até hoje, até onde o meu farol ilumina hoje. Eu não vejo isso acontecendo, mas final do mês está aí, tem divulgação de resultado do fundo e eles vão dizer lá o que vão fazer, o que eles vão reestruturar o banco ou não vão, o que vai acontecer. Então a gente, até ali, vamos ver lá o que vai acontecer. De novo, difícil que isso venha gerar um problema para nós aqui. Se gerar, é um problema de relativamente fácil de resolver. Certo? Então é isso. Obrigado por ficar comigo até agora. Eu espero que você tenha entendido o que está acontecendo com o Credit Suisse. E espero que você tenha, se você estava muito preocupado, que você esteja menos agora. Esse é o grande objetivo aqui, tá? Não te apavora. Calma, tem muita água para passar embaixo dessa ponte e a gente está bem seguro com eles. Grande abraço e até mais.